Outubro é rosa, outubro é o mês dos cuidados da mulher. Sejam bem-vindos ao nosso podcast especial do Outubro Rosa. Hoje, apresentado por Felipe Cunha, gerente de marketing do Hospital Urológico de Brasília, vamos abordar um tema especial: os cuidados da mulher em urologia e seus impactos na sua vida sexual. E para engrandecer nossa audiência com os mais valiosos conhecimentos, temos conosco uma especialista incrível, doutora Gabriela Ciardulo, psicóloga clínica e hospitalar há 20 anos, especialista em psicologia cognitiva comportamental, terapeuta de relacionamento e sexualidade. Antes de entrarmos nos assuntos, nos siga nas redes sociais e no YouTube para acompanhar esse podcast e outros assuntos importantes. Agora é com você, Felipe. Estamos aqui com a doutora Gabriela Ciardulo. Gabriela, olha, eu estou muito empolgado para bater um papo, falar sobre sexo. Sim, isso mesmo, vamos falar sobre sexo hoje. E, em especial, com relação aos impactos que a urologia, os problemas urológicos têm em termos de tabus ou qualquer problema físico, psicológico nas mulheres, e também pegando um adendo, fazendo uma conexão com relação ao câncer de mama. Hoje a doutora Gabriela vai falar dos impactos que mulheres que estão com a expectativa ou que já tiveram algum problema com relação a câncer de mama e algum problema urológico e os impactos disso nas suas relações sexuais. Doutora Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite para estar falando de uma questão que não sei se envolve mais tabus, vergonhas, não sei do que se trata, mas hoje você vai desmistificar muita coisa aqui pra gente. Com certeza. Seja bem-vinda. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a doutora Gabriela Ciardulo? Bem, Felipe, eu agradeço o convite. Eu que agradeço, doutora. Você é a nossa estrela hoje. Foi sensacional esse convite, principalmente aqui no Outubro Rosa que estamos. Bem, eu sou psicóloga clínica e hospitalar, já tenho 20 anos de profissão. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental, sou especialista nesta área. Certo. E sou terapeuta de relacionamentos e sexualidade. Trabalho exatamente nessa questão a qual vamos falar. E desculpa, doutora, como é um bate-papo mesmo, tem muitas brincadeirinhas que vou pegar. Eu sei que é voltado para as mulheres, mas por eu ser homem, eu quero saber. Tem muitas brincadeirinhas, chega muita gozação, alguma brincadeira lá para vocês, lá no seu consultório, nas suas redes sociais? Olha, chega menos do que eu imagino. É mesmo? Eu acho que as pessoas entendem qual é o lado profissional e qual é o lado da brincadeira. Hoje nas redes sociais a gente tem uma variedade tão grande, as pessoas sabem exatamente com quem pode brincar e com quem falar sério. E dentro do meu perfil de redes sociais, eu sempre tento a colocar as coisas de uma forma muito séria. Entendi. Então você já ganha o respeito da pessoa aí. Que o respeito vem a partir daí. É óbvio que eu sou uma pessoa que gosto de tratar as coisas de forma séria, mas também não perco o humor. Gosto da brincadeirinha, né? Eu acho que o humor, ele alivia, ele deixa você mais leve, ainda mais em se tratando de assuntos como relacionamento, sexualidade, que ainda gera uma comoção, assim, uma vergonha, né? Numa grande maioria das pessoas. É incrível como a gente acha que muitas pessoas sabem tudo sobre este assunto e, na verdade, a grande maioria da população brasileira ainda tem total desconhecimento, principalmente sobre a parte ginecológica e urológica. Se você for fazer uma enquete na rua e perguntar para algumas pessoas o que é um clitóris, o que é uma uretra, onde fica... Muitos não vão saber te responder. Muitos. Imagino. Impressionante. Por exemplo, no caso do hospital urológico, que a gente
cuida de toda essa parte do trato urinário, quando a gente explica que é muito pior para o homem que quando tem pedra nos rins, aquelas famosas Sim. cristais que saem rasgando de ponta a ponta, que é pior para o homem. Uma dor horrível. As pessoas estão tão assim que não sei se é vergonha ou se é desconhecimento. Por que nos homens é pior? Ué, pelo simples fato que a sua uretra ela é mais longa. Exatamente. Porque a da mulher fica ali. A sua é mais longa. Então, o percurso da pedra, quando ela é expelida naturalmente, ela vai te dar mais problema do que na mulher. Vai doer mais. Vai doer muito mais. Mas, em contrapartida, as mulheres também têm outros problemas em relação à parte urológica, justamente pela uretra ser pequenininha. Pequenininha. E olha só, vou te falar uma coisa, doutora. A gente falou de rede social. Por mais que esse programa seja gravado, eu espalhei para algumas pessoas. E algumas pessoas me mandaram algumas perguntinhas que eu vou mandar para você no final. E tem coisas interessantes aqui, viu? Muitas, né? Então, vamos agora às perguntas. Vamos lá. Agora vamos começar a bater papo de sexo. É normal fazer isso, doutora? Quem é da sua área de convívio? Como é que eles fazem? Dá para separar o profissional da amizade, da amiga? Dá para separar? Dá para separar. Dá para separar. Algumas amigas, em particular... Amigas? Amigas, principalmente. Amigos têm mais dificuldade em falar, né? Existe ainda essa questão de gênero. Amigas normalmente me falam, pelo amor de Deus, Gabriela, para de ser psicóloga. Eu quero a sua opinião como amiga, não como psicóloga. E não tem cara, tipo assim, você não tá me analisando não, né? Não é isso, é porque eu quero fazer o melhor. Sim, sim. Ela só quer que você concorde comigo. Tá, tudo bem. Mas na parte sexual, eu acho que por eu ter essa experiência na parte sexual e de relacionamentos, eu acabo sendo mais procurada pelas pessoas, assim, de convívio, família, amigos, para poder falar mais sobre esse assunto. Certo. Porque são tantos casos. Eu costumo dizer, Felipe, quando algum paciente chega no consultório e fica envergonhado, nossa, eu nunca falei isso para ninguém, né? Não sei como te falar. Fica tranquilo. Não tem nada que você vai me dizer aqui hoje que eu nunca tenha ouvido. Maravilha, tá vendo? Então, assim, É uma quebra de gelo interessante essa, porque, desculpe te interromper, vou colocar na minha situação. Eu sempre tive uma coisa comigo, veio da minha criação. Eu nunca falo aquilo que eu não entendo. E, por exemplo, eu sei que por se tratar de sexo, sexualidade, envolve muitas coisas. Às vezes a brincadeirinha, ou ela é uma brincadeira realmente maldosa, ou ela é uma brincadeira para a pessoa do tipo falar, olha, é o jeito que eu encontro para falar sobre isso. Então, sim. E nem sempre isso ela é relatada, ela deixa isso claro, né? Então eu nunca me meto a beijo de conversar ou falar alguma coisa que eu não entendo. E de repente se eu fosse do seu ciclo de amizade, eu chegasse a falar, não é um tipo de coisa que eu vou falar com a doutora, com a Gabriela, no caso, seria minha amiga, né? Pois é, mas aí depois que já tem uma intimidade, a pessoa se sente confiante, assim, em falar. Tem pessoas que abusam também, né? Sim, eu tenho pacientes que perguntam, e aí, mas com você, como é que é? Não, calma aí. Comigo, não. Né? O paciente sou eu ou é você? Não, o foco é você. Não é... Igual aqui, o foco é você. Então, você que vai brilhar. Mas é interessante isso, porque nessa questão, muitos, tanto mulheres quanto homens, falam, mas com você, desse jeito também? Porque eles pensam que, como existe a Gabriela psicóloga, especialista em relacionamento e sexualidade, que eu não tenho problemas de relacionamento. Sim. Meus relacionamentos são todos maravilhosos, né? Eu sou a melhor pessoa em termos de sexualidade.
Gente, cada um tem as suas limitações. Sim. A gente precisa lembrar muito isso, até aqui, nesse bate-papo, que cada pessoa é única. Sim. Então, o meu trabalho, principalmente, é analisar aquela pessoa. E a gente tem visto muito isso, principalmente depois das redes sociais, de que as pessoas ficam tentando se comparar com sempre, né? Ah, mas a fulaninha faz isso, o ciclaninho faz aquilo. Não, peraí, mas quem é você? Quais são suas limitações? Quais são seus gostos? Quais são suas dificuldades? Né? Vamos falar sobre você. Eu não sou o papel importante aqui, a fulaninha da internet também não é, o que o seu colega X também faz entre quatro paredes não é. Então, a gente precisa trazer muito esse movimento do vamos olhar cada situação como única, né? Você é único. Entendi. Então, doutora, vamos agora falar realmente de sexo? Vamos. Mantendo aquele respeito, tudo aquilo que você já falou da questão. Com uma breve brincadeirinha. Com uma breve brincadeirinha, porque sempre tem. Quebra gelo e a gente fica mais à vontade para falar sobre o assunto. Ótimo. Antes da gente entrar nas perguntas mesmo, que são assim, se prepare, doutora. A gente não combinou isso antes, tá? Bobagem. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma dúvida minha e que eu já vi muita gente perguntar sobre isso. Certo. Tabu é vergonha? É uma limitação? Qual é a real característica de tabu quando o assunto é sexo? Vamos lá. O tabu, ele é muito relacionado a questões pessoais, culturais Perfeito. e sociais. Eu tive uma leve impressão que seria isso mesmo. Exatamente. As pessoas que são do tipo, isso é feio, isso não é coisa de uma mulher decente, isso não é coisa de menino falar para uma mulher, fazer isso. Isso está relacionado à questão cultural. Exato. Isso vem de pai para filho e assim vai. Coisas... Vamos colocar um exemplo muito clássico. No Brasil, o fio dental é um tabu? Hoje acho que não, né? Ou ainda tem? Não, acho que não. Você vai nas praias do Brasil, tá a grande maioria das mulheres de fio dental. Eu que sou do Rio de Janeiro, eu até vou brincar com uma coisa aqui. Eu que sou do Rio de Janeiro, eu sei como as coisas funcionam lá. E uma coisa que eu não consigo entender. A pessoa vai lá, coloca um maiô, tá tampando a maior parte, mas na hora do bumbum vai lá e... Exatamente. E eu fico pensando, qual é a questão? Será que é vergonha da barriga, do bumbum ela não tem? O que é isso? Porque o fio dental, beleza. É culturalmente aceito. Eu vou te falar, eu sou pai de menina. Se minha filha quiser usar, eu não tenho problema nenhum com isso. Tudo bem, porque existe uma grande maioria das mulheres usando também. E eu estimulo a minha parceira a usar. Eu estimulo. Exatamente. Agora, se você vai aos Estados Unidos, não é fraudão. comum. É um fraudão. Não é comum. Entendi. É comum você ver nas praias dos Estados Unidos topless. Sim. Que não é comum aqui. Mas o bumbum lá é um tabu, o seio não. Aqui no Brasil, o seio é um tabu, ele é coberto, mas o bumbum não. Entendi. Uma amiga minha recentemente me falou que foi ao México e no hotel que ela estava, diziam no Brazilian Bikini. Sério? Não. Então o brasileiro pode. inventou até agora a moda do biquíni. Exatamente. Você não pode estar com o bumbum de fora. Aí entra um pouco na parte... Porque tem pessoas de, Sim, todas as culturas. Exato. E dizem que é uma exposição. Eu acho o seguinte, o que é para ser tampado, se tampou e o bumbum tá ali. Porque, pensa só, eu tinha esse negócio desse exemplo dos Estados Unidos, porque as mulheres americanas, elas são mais avantajadas nos seios e quase não tem vantagem atrás. Exatamente. Diferente da mulher brasileira.
Então, para mim, moda de biquíni era atender a parte física A sensualização, né? Exato, porque realmente elas são mais avantajadas na frente e pouco atrás. Mas não é só isso, né? Existem algumas Entendi. culturas, algumas culturas árabes, por exemplo, que nada é permitido. Nada é permitido. Né? Então, assim, existe não só a necessidade de mostrar ou esconder, mas também existe uma questão de respeito, religião, que está muito ligado a isso. Perfeito. Agora, doutora, uma pergunta. Vamos tentar transferir para quem está nos acompanhando a parte mais simples e tranquila possível, por mais que seja uma pergunta um tanto quanto técnica, né? Certo. Que é como a saúde urológica das mulheres pode impactar na vida sexual. Ou seja, uma coisa é medicina, é a saúde, e outra coisa é realmente a saúde da sexualidade e da saúde sexual da mulher. Como elas afetam, como elas impactam. Até mais porque nós somos do hospital urológico e nós sabemos que, infelizmente, há certas... não é nem doenças, certos problemas que acometem mais as mulheres do que os homens. Por exemplo, eu conheço um grande médico urologista que acompanhava em suas palestras e ele brincava dizendo que mulheres não tinha cunho de merecer a mulher, não era nada disso. É que a mulher, corpo, foi feita para duas coisas principalmente, para dar filho, para gerar um filho, né? e ter infecção urinária. Que nós sabemos que realmente acomete mais as mulheres pela questão da parte genital dela, dos contatos, dos fluidos, de muitas coisas que acontecem que acometem mais ela. Então, quanto que isso, por exemplo, dentre outros problemas urológicos, quanto que isso impacta na sexualidade da mulher? Então vamos lá, Felipe, porque é muito interessante falar sobre isso. A uretra da mulher é muito menor do que a do homem. Né? Sim. Então, o índice de mulheres que podem ter infecção urinária é muito maior do que os homens que podem ter infecção urinária, porque a bactéria chega ali muito mais rápido. Então, é preciso ter todo um cuidado feminino, né, com a parte da genitália feminina, para que algumas situações possam ser minimizadas, né, algumas dificuldades do trato urinário. Certo. E aí você me pergunta, o que isso pode impactar em termos de sexualidade? Quando as mulheres têm cistite, né, que é infecção urinária de repetição. Tem ressecamento vaginal, tem algumas infecções de bexiga, né, que causam dor, né? Então, tudo isso pode impactar tanto no âmbito comportamental quanto no âmbito emocional, né, em termos de sexualidade. Entendi. Por quê? Convenhamos, sentir dor não é legal. Não dá prazer. A não ser que a gente entre numa outra questão, né? Eu tô me segurando para não falar. De parafilias e feitiços, né? Mas em termos do trato urinário, não é o ideal, né? Sentir dor vai fazer com que a mulher já rechace aquele momento para que ela não tenha uma dor, um incômodo. Sim. Né? Então, assim, se a relação sexual vai me proporcionar um desconforto, eu vou querer ter essa relação sexual. Sim. A grande maioria das mulheres vai se inibir em relação a isso, vai rechaçar isso. Então, todo o trabalho da parte sexual, em termos de
melhora na conduta do trato urinário, buscando médicos especialistas, fisioterapia pélvica, tomando alguns cuidados como tomar muita água. Tô tomando, ó, o meu já até acabou, água. Viu? Daqui a pouco traz mais para ela, viu, Paulo? Exatamente. É muito importante para que as mulheres já de início não tenham esse distanciamento, façam essa associação da dor, do incômodo com a relação sexual. Entendi. Porque se for existir essa relação, já de antemão vai haver uma inibição, um rechaçamento, uma dificuldade. A mulher vai já de início não sentir, não se entregar àquele movimento que é para ser extremamente prazeroso com tanta leveza. Entendi. Né? Ela vai ficar inibida, aí vai ficar mais tensa. Isso vai fazer com que eu imagino, tenha mais ressecamento. Tem algumas coisas também, por exemplo, doutora, que as pessoas falam o seguinte, para os urologistas, como principal sintoma, tá questão cheiro, né? A mucosa fica diferente. Exatamente. Né? Então, essa questão não são... Eu conheço pessoas que não suportam cheiros diferentes e cheiros que não agradam. E quando tem infecção, o cheiro fica forte. E às vezes isso é um impacto para o parceiro. Exatamente. Vamos levar isso para o sexo oral, né, Jaque? Que é algo mais próximo do que seu nariz vai chegar para sentir um cheiro. Com certeza, com certeza. O nariz, a boca. Não é só o cheiro. Tem o gosto que também tem o gosto da também. mucosa. Sim. Né? Então, tem essa diferenciação. E aí, não vai ser interessante, não vai ser bom para o parceiro. E a pessoa que também está com uma infecção, com uma bactéria, vai se sentir já rejeitada. sabendo, exatamente, já sabendo que não tá legal ali, porque assim, você pode tomar banho naquele momento. Sim, 2 minutos depois vai estar com cheiro forte. Então ela vai também se sentir inibida, constrangida. Isso vai fazer com que haja uma tensão de ambos os lados. Então é preciso tomar um cuidado anterior também a isso. As mulheres precisam estar cientes de que é preciso cuidar disso anteriormente e não só ir deixando, esperando que um dia o acaso resolva. E, por exemplo, uma coisa que às vezes é muito comum, eu já percebi isso conversando com pessoas que já foram pacientes do hospital urológico e que têm uma certa intimidade para conversar. Aquela famosa brincadeira, né? Um amigo do amigo meu que tinha uma namorada. Sei. Não, mas você era amigo do amigo meu, né? Que tinha uma namorada. Isso não tem nada a ver com isso mesmo, não. Tinha uma questão que é o seguinte: nós sabemos que uma das questões dos cuidados da urologia também tem a ver com as doenças, hoje não mais doenças, mas infecções sexualmente transmissíveis. Exato. E que me relatou que, cara, eu tive uma relação com a minha namorada, ela pegou infecção urinária, foi no médico e disse que, isso foi depois da sua relação sexual. E ela brigou comigo. Ela falou, eu peguei isso de você. De você, não necessariamente. Aí, pelo fato da gente ter um certo conhecimento, eu falei, cara, não é uma... Na época era doença sexualmente transmissível, né? Hoje é infecção. Não é porque os urologistas, eles instruem que logo depois do ato, um simples fator, uma simples ação da mulher, principalmente da mulher, vai no banheiro e faça xixi. Você não vai ter infecção urinária pelo ato sexual.
Não que é necessariamente. que é o seguinte, sempre, né? Para todos. não sempre, não é para todas. E que ele falou o seguinte: esse ato expele a bactéria ou qualquer aquele bichinho do ato sexual que esteja ali para causar a infecção urinária. Sim. E também por ser de diversas formas que você pode ter a infecção urinária, não somente pela relação sexual, não quer dizer que foi o seu parceiro que te passou. Não necessariamente. Tem muitas mulheres que te procuram, ou homens que te procuram, que já relataram algo desse tipo? Sim, já aconteceu. Existe uma infecção urinária pós-coito, né? Certo. Algumas mulheres têm uma propensão em ter uma infecção urinária, talvez ainda por uma uretra menor do que a maioria. Tem a questão física da coisa. Exatamente. Que favorece no coito, né? Então, com a fricção do coito, as bactérias entram mais facilmente. Sim, por ser menor, o espaço para elas Exatamente. correrem é mais... É tudo muito pertinho do outro, né? A uretra do canal vaginal. Então, favorece, porque o coito vai fazendo pequenas fissuras. Certo. Que, principalmente, se você não tiver bem lubrificada, essas fissuras ainda tendem a serem maiores e propensão de infecção urinária ainda maior. Olha que maravilha esclarecer isso. Né? Então, assim, existe um número aí de mulheres que tem essa infecção urinária ou cistite pós-coito. Né? E existe tratamento para isso. Hoje, os urologistas, eles já tratam isso com antibióticos. Sim. Existe medicações que você pode estar tomando para prevenir isso. Existem vacinas hoje em dia para infecção urinária. Entendi. Eu sou uma pessoa que tenho muita infecção urinária desde a infância. Sério? E hoje eu faço tratamento com vacina para isso. Entendi. Então, tem inúmeras formas de melhorar isso. Esse cuidado é uma delas, mas a gente não pode deixar de pensar também nisso que você falou, na parte essencial da higiene. Sim. Né, gente? Então, vai para os dois. Vale para os dois, exatamente. Né? Vamos lá. Sim, claro. Ir para a cama com um homem que não toma banho há uma semana vai favorecer. Vai favorecer. Né? Se você não toma banho, mulher, há uma semana, vai favorecer também. E também, como você mesmo colocou muito bem, a questão do urinar logo depois da relação sexual. Ele fala também que ajuda a pode limpar favorecer. a uretra, expele ao invés de entrar. Sim, exatamente. E uma coisa que é muito importante, tomar banho, ótimo. Lavar as partes genitais depois da relação sexual, bom. Mas muito cuidado com o chuveirinho, gente. Muito cuidado com o chuveirinho. Ah, o chuveirinho. Né? Colocar o chuveirinho ali dentro da vagina após o coito, né? O jato de água vai empurrar ao invés de tirar. Então lava com água e sabão direitinho ali, depois faz seu xixizinho, pronto. E pensando em melhora limpeza, por exemplo, eu sou pai de menina. Várias vezes eu tive que limpar minha filha. E os cuidados que sempre minha mãe, como pediatra, falava Felipe, é de cima para baixo. Porque se você fizer de baixo para cima, você está levando a sujeira, ao invés de tirando. Exato. Então, acho que essa lógica permanece enquanto mulher, enquanto precisar de fazer a sua limpeza, a sua higiene, né? Diante disso, para a parte sexual, a gente pode até colocar a questão da grande maioria, né, das mulheres que também podem ter infecção urinária. Certo. Após o ato sexual anal junto com o vaginal. Certo. Gente, vamos lembrar, né? Sim. O reto, ele tem inúmeras bactérias. Então, não é aconselhável certo. na
mesma relação, ter a penetração anal e logo após a penetração vaginal. Quer fazer a vaginal e depois a anal? Ok. Sim. Anal depois vaginal, corre-se um grande risco. Corre-se risco. Também pela mesma razão de você estar levando todas essas bactérias lá para dentro. Exatamente. Tendo isso em vista, doutora, quais são os desafios mais comuns que as mulheres podem enfrentar em relação à sua saúde sexual após um diagnóstico? Vamos agora pegar um pouco mais específico do câncer de mama. Certo. Certo? Porque, só para fechar esse tema anterior, eu me senti mais um cara que não dei conselho para o meu amigo. Eu acho que eu fui um álibi para ele dizer que não foi ele que passou aquele negócio. Como ele falou, então não foi que passei esse troço para ela, né? Não, cara, não é troço. É diferente, não é assim. Não. Bactérias você tem, ela tem. E quando se mistura e quando entra, não tem jeito. Normal da flora. Né? Então, assim, agora a gente falou um pouco da urologia. Agora vamos pegar um pouco para o câncer de mama. Certo. Quais são os desafios para essas mulheres? Teve o diagnóstico, umas conseguem tratar e não precisa retirar suas mamas. Outras precisam. Precisam fazer mastectomia total das duas. Das duas ou de uma. E, de uma certa forma, você realmente... É invasivo, né? Totalmente. E, pegando um gancho dos biquínis americanos e brasileiros, por mais que a gente tenha, que é a preferência nacional dos brasileiros, o bumbum, é como se fosse uma mutilação. E para o homem, isso às vezes é difícil. Quais são esses desafios e como que isso pode ser trabalhado pela mulher e pelos homens? Dando também um conselho um pouquinho para os homens que estão nos assistindo. Excelente pergunta. É muito importante a gente pensar de forma geral o quão impactante pode ser um câncer de mama, tanto para a mulher quanto para o seu parceiro. Né? Por quê? Porque, vamos falar primeiro do parceiro. Ok, tudo bem. Tá? Vamos começar por aí. O parceiro, ele não sente aquele movimento, ele nunca teve um seio, ele tem... Não é uma área que para ele é de muito estímulo, né? Digamos assim. O seio para a mulher tem toda uma visibilidade de feminino. A sua feminilidade está no seio. O que diferencia a mulher do homem sem ser os órgãos genitais? O seio. Né? Então, para a mulher, aquilo é um artifício de feminilidade, não só sexualidade. Certo. Né? Os homens, alguns têm essa sensibilidade, sim, ainda bem. Que bom. Hoje em dia a gente tem tido cada vez mais homens com essa sensibilidade, mas existe sim uma grande maioria de homens que ainda não têm essa sensibilidade de se colocar no lugar da mulher. De ser uma coisa, uma região que para a mulher é ela. É importante. É quase um cartão de visita, né? Visita, exatamente. Com todo respeito falando. É isso. Entendi. Né? Então, assim, para o seu parceiro, para ele pode estar tudo bem. Não tem diferença você ter um seio ou não ter, ou você ter uma grande cicatriz ou não ter. Para ele pode não fazer diferença alguma, mas entender que para a mulher dele isso faz diferença é muito importante, porque ele vai ter que tratar aquilo de uma outra forma. Entendi. Né? Não é só por ele, é por ela, porque ela tendo essas limitações vai impactar também na parte sexual, na feminilidade, na forma que ela vai tratá-lo, na autoestima dela. Né? Então é muito importante isso. Além dessa parte de retirada, que também já é um caso extremo, acredito,
né? Não teve jeito, vai ter que tirar. Ou é tirar, ou você por todo. Já me deparei com casos como, por exemplo, colocar silicone. Certo? Eu não vejo nenhum problema. Já vi casos da pessoa estimular a pessoa, ela vai lá e coloca o silicone. Só que não sei quais técnicas existem hoje, mas no caso deste caso é o seguinte, é aquele famoso cicatriz em T. Isso normalmente não é para colocação de silicone, mas para fazer uma mamoplastia, né? Para diminuição do seio, e aí pode ser associado ao silicone. Aí fica entendi. Então não necessariamente é uma técnica para você colocar o silicone e fazer esse tipo de... Não, só o silicone é uma pequena incisão, ou na auréola, ou abaixo do sulco do seio, ou algumas situações até pela axila. Entendi. Né? Esse é só o silicone. Agora, quando você vai fazer uma mamoplastia, que é uma redução da mama, você precisa do corte em T. Certo. Né? E aí você vai fazer uma mamoplastia conjuntamente com a colocação de prótese, aí você também precisa do corte em T ali. Se eu tivesse esse entendimento, ele também, ele não teria feito ou falado o que ele falou, do tipo, pô, estimulei, mas ó, a cagada que fizeram. A cicatriz que ficou. E ele não suportou. Não suportou mesmo? Não suportou ver a cicatriz. Ele disse que era um sentimento de pena, que para mim meus amigos me conhecem, pena é uma coisa que eu acho muito ruim de você sentir por uma outra pessoa. A piedade. Que eu acho que é algo muito mais seu do que da outra pessoa, do tipo, que pena, mas você não faz nada para mudar a situação. Exatamente. E ele dizia que era um sentimento de pena e um sentimento do tipo de arrependimento por ter estimulado ela, então ela ficou assim por causa dele. Foi um monte de coisa que eu já ouvi falar. E aí, se ela fez isso só por causa dele, para agradar o seu parceiro, aí é um problema, porque ela vai realmente culpá-lo. Entendi. Por isso, e aí ele já não sente mais a mesma atração. Olha o ciclo vicioso que se causa nisso. Entendi. Porque não é todo mundo mesmo que... Por exemplo, eu sou filho de pais médicos, não sou médico. Entendo bastante, por ter vivido com meus pais. Mas um dos motivos pelos quais eu não fui médico é que eu não teria... Eu acho que eu não me sairia bem ao ver certas coisas, como mutilação, algo muito sanguinário, assim, então assim, eu não me até que meu pai falou, mas isso você vai aprender. Eu falei, de repente eu não quero aprender isso, entendeu? Então assim, aí eu fico pensando, cara, será que eu seria uma pessoa assim? Eu nunca me deparei com isso, mas eu tenho que me procurar, aconselho aos homens se instruírem, se prepararem para esse tipo de coisa. Exatamente. Porque a mulher, agora, com Outubro Rosa, todo ano tem essa campanha, todo ano alguém, porventura, possa vir a descobrir um câncer e, de repente, ter que fazer isso. Gente, hoje em dia não tem mais essa questão, né? Precisa de determinada idade, após os 50, não é. Muitas mulheres jovens têm, sim, câncer de mama. E no seu consultório, você, além de receber essas mulheres, você recebe os parceiros que, porventura, estão com alguma dificuldade em aceitar suas mulheres com aquele problema? Sim. Sim, bastante. Que maravilha. Quando não juntos, né? Às vezes vai a mulher e, diante do nosso trabalho terapêutico, eu chamo o parceiro para que a gente faça sessões conjuntas para que eles consigam dialogar sobre aquele assunto. Porque a gente precisa pensar, Felipe, que em se tratando do câncer, do câncer de mama que a gente está falando, não é só uma questão estética, né? Uma das questões que também faz com que algumas mulheres fiquem
muito insatisfeitas e seus parceiros também, é que o tratamento do câncer, né, as medicações, radioterapia, quimioterapia, podem influenciar muito na libido, no ressecamento vaginal, né? Então, a partir daí, muda-se toda uma estrutura de relacionamento amoroso e sexual daqueles parceiros. Certo. Eles não imaginavam que iam passar por tantas mudanças Sim. a partir de uma determinada situação. Então, isso nunca foi pesquisado. Hoje a gente tem, né, inúmeras formas de saber sobre determinado assunto, mas sem um conhecimento prévio, a gente não tem nem como buscar. Eu vou buscar o quê? Não sei. Entendi. Né? Então, a partir dali, quando o paciente, a paciente, né, chega ao meu consultório com devidas queixas em termos da ressecamento vaginal, diminuição de libido, então, né, algumas chegam à menopausa por conta deste tratamento. Entendi. Sim. Né? Então, muito assim, normal. são muitas questões envolvidas, porque não só uma menopausa precoce, mas às vezes uma infertilidade por conta disso. Olha só, uma mulher que nunca teve filhos se depara por conta de um câncer de mama, o tratamento levou, não foi nem câncer, mas foi o tratamento daquele câncer vai levar ela a uma infertilidade. Ainda bem que você falou, doutora, porque senão eu ia pagar aqui de que mulher só foi feita para fazer filia e ter infecção urinária. Ela deu a explicação aqui. Né? E realmente a questão, por mais que a pessoa, eu acho que isso é muito comum, por mais que a pessoa pense, eu não quero ter filho, mas de repente descobrir que não pode, alguma chave vira aí, alguma coisa passa a ser mais importante. Eu vou fazer um comparativo. Manda Um comparativo esdrúxulo, mas que a maioria vai me entender aqui. Você pode não consumir álcool todos os dias. Pode consumir álcool esporadicamente, socialmente. Mas se você vai ao médico e ele diz para você, você não pode beber. Ele passa... Começa a dar uma vontade. Será que é aquele negócio do proibido, quando é proibido é mais gostoso? Proibido é mais gostoso. Né? Não é que é mais gostoso, mas... Assim, acende alguma coisa dentro de você menos que é... tinha o livre-arbítrio em poder escolher se eu queria ou não queria. Se me tiram a minha decisão, isso me faz ficar muito mal. Que esclarecedor, né? Nossa, maravilhoso. E só pra gente fechar essa parte, doutora, você disse que você pede para a sua paciente chamar o parceiro. Alguns dos casos, sim, é importante. E hoje, temos 2023, com o que você vê mais? O parceiro se interessando e te procurando para resolver, a mulher chamando, levando o parceiro porque quer resolver, ou você ainda é a principal árbitra do negócio e fala assim, chama ele que a gente precisa conversar? Eu ainda sou a mediadora disso. Na grande maioria das vezes, são as mulheres que me procuram em se tratando deste caso, né? Que é o caso do câncer de mama que a gente está falando. Isso. Ou, né, das questões que podem acarretar após tratamento. Então, a grande maioria são as mulheres que me procuram. E diante do nosso processo terapêutico, eu percebo a necessidade de levar esse parceiro para o consultório junto, porque é necessário não só uma compreensão da doença, da patologia, mas uma compreensão também de um todo que envolve
essa doença? É pré, durante e pós. Exatamente. E principalmente o pós, ninguém vai pensar. O pós chega com o problema. Já todo instaurado. E agora? E agora? O que fazemos? E sabe o que acontece, Felipe? A grande maioria decide não fazer nada. A mulher chega... Medo pela reação futura de ser da reação. negada e largada. Exatamente. Ai. Algumas mulheres com uma queixa absurda de falta de libido, com ressecamento vaginal, tendem a dizer para os seus parceiros que está tudo bem. E sofre com incômodo. E sofrer muito com isso. Sofrer muito. E aí, o que pode acarretar? Aquilo que a gente falou lá no início. Não é bom. O que não é bom, eu rechaço, eu quero distância. Sim. Então, essas relações sexuais vão deixando de acontecer com o passar do tempo. Vão ficando mais esporádicas. E são coisas que são tão fáceis de ser tratadas. Basta uma orientação com médico, com fisioterapia pélvica, com terapia sexual, né? Porque a base disso está na comunicação, Felipe. Os casais precisam se comunicar. Não só na doença, mas no tratamento da doença e no posterior, em como vai ficar a relação pós-doença. Eu imagino que isso seja difícil. E essa seria a minha próxima pergunta. Você já me respondeu, que seria o seguinte. É difícil, doutora, não é nem dobrar o homem, mas é difícil pegar, trazer para uma nova realidade que seja tão prazerosa como era antes, só que agora um pouco diferente, aliás, bastante diferente de repente. É difícil? Não é tão difícil quanto parece. Tá aí, ó. Você, homenzinho, você, mulherzinha, que estiver passando por algum problema, ó, procure uma profissional. Exatamente. Procure. E isso é tão esclarecedor, que vai além de qualquer preconceito, tabu, achismo, que eu acho que a nossa principal coisa aqui com o Outubro Rosa, lembrando que, por mais que nós sejamos da especialidade de urologia, a gente trata bastante as mulheres. E a gente vê como uma oportunidade de falarmos mais para ela, para darmos mais carinho, bem-estar, qualidade de vida para as mulheres. E isso que a doutora está me passando aqui é tão importante. Eu tinha uma brincadeira que, sabe aquela famosa do tipo, sexo não é tudo na relação. Aí eu brincava, cara, não é tudo, mas é importante pra caramba. E é importante. Porque desde que o mundo é mundo, se eu estou aqui e você está aqui agora, pelo menos 4 pessoas fizeram sexo. Possivelmente. Então, é uma coisa importante para o mundo. Para a procriação. Procriação. E é uma coisa que põe prazer sim. junto. Sempre dá para... Né? Então, assim, a minha pergunta seria essa. Será que realmente é uma coisa tão difícil? Não, né? não. Então, pronto. Eu vou te dizer, Felipe, que é muito mais o receio em que seja difícil do que de fato ser difícil. Entendi. As pessoas, os casais, né? Eles têm um receio tão grande em se comunicar sobre sua sexualidade, o que é bom, o que não tá, o que é favorável, o que não é, como gostaria, como não gostaria, que acaba fazendo aquilo ser mais difícil do que realmente é. Exato. Porque se houver uma comunicação clara, tranquila, gente, eu não estou falando de discussão, a gente não está falando aqui de briga, Sim. porque conversar é muito diferente de discutir, né? Não é para colocar esses pontos em meio a uma situação de rusga. É importante a gente sentar e falar,
vamos conversar sobre nossa sexualidade. A gente abre um vinho, né? Vamos conversar sobre a gente, sobre a nossa relação. Legal. Ó, Né? ó a dica, um vinhozinho. Mas aí, ó, aí você... Vinhozinho, uma brincadeirinha. Então, você não tá querendo me embebedar pra fazer besteira, não, né? Então, ó... Não, mas eu entendi. É uma coisa que relaxa, você fica mais à vontade, de repente flui tem mais gente fácil. que tem essa dificuldade de começar a conversa. Eu sugiro até para os meus pacientes uma brincadeirinha de fazer perguntas. Pô, isso é legal. Um pro outro. Isso é legal. O que você mais gosta? Né? Como se fosse, por exemplo, um jogo de stop. Lembra do jogo de stop? Sim. Muito bom. Né? Brinco até hoje. Então, assim, o que eu mais gosto? O que você mais gosta na hora do sexo? Né? Qual a posição que é mais interessante? Então, assim, os dois respondem... Stop para maiores. Stop para maiores. Né? É interessante fazer essa brincadeirinha porque é uma forma descontraída de você falar dos seus interesses, do que você gosta, do que você não gosta. E muito importante, do que te machuca ou não. Né? O que fazer para melhorar aquela relação sexual? Entendi. Porque se melhorar a relação sexual, o casal pode melhorar a relação amorosa. Sim. Mas, em contrapartida, também, uma relação amorosa com muito carinho, muito cuidado, muito respeito, também é uma base para uma boa relação sexual. Então, tá tudo ligado aí nesse meio da comunicação, do respeito mútuo. Uma vez que você consegue ter liberdade entre os parceiros para que haja uma comunicação afetiva e respeitosa, que a outra pessoa queira agradar seu parceiro, né? Porque a ideia é essa. Se eu quero te agradar, né? Você também quer me agradar. E eu me agrado muito mais em te agradar, em ver que você está gostando. Então, essa troca fica muito mais interessante. Vamos colocar, por exemplo, o ressecamento vaginal. Se está incomodando aquela mulher, o ressecamento vaginal, e para o parceiro dela é importantíssimo que ela se sinta bem, para o próprio prazer dele, que ela se sinta bem, né? Ele vai ter mais prazer em vê-la ter um orgasmo, em vê-la tendo prazer. Então ele vai buscar também artifícios para melhorar aquela situação para ela. E isso, doutora, eu vou engavetar numa coisa que isso é minha. Tem a ver com o seguinte. Às vezes eu falo demais na minha tentativa de contextualizar, mas dessa vez sou eu mesmo, não é o amigo do amigo nem do primo, não. Eu tenho uma coisa comigo, que é o seguinte. Eu acho que o homem, ele não sente isso é Felipe falando. O homem, ele na verdade, ele não sente os ciúmes da mulher. Para mim, o homem, ele sente uma eterna insegurança de que ela troque ele por algo que ele acha que é melhor do que ele faz ou do que ele é. Isso está relacionado, sim, aos ciúmes. Nesse ponto, os homens, em relação às mulheres, eles travam mais ou falam mais ao ponto que, tipo, cara, poxa, vou colocar uma outra situação. Eu gosto de uma coisa. Eu acho que ela não vai gostar disso. Aí você vai me explicar uma coisa que eu quero que você me explicou nos bastidores, você vai explicar para quem está nos assistindo. Que é o seguinte, eu gosto daquela coisa. Mas será que se eu falar para ela não gostar, ela vai me largar? Como que vai ser a reação dela? Tá tão bom, mas aquilo é muito importante para mim. E aquilo é muito legal para que eu me sinta no ápice nem chegar a ter uma dependência de ter um orgasmo por causa daquilo, mas a relação sexual vai ficar muito mais gostosa. Exato.
o homem, ele tem mais essa vergonha do que a mulher, ele tem mais esse problema do que a mulher, porque também tem um outro lado. Eu escuto falar, eu gosto de estudar e ler e escutar os profissionais, você está sendo maravilhosa aqui pra gente, que é o seguinte, quando o homem não fala, tem problema. Quando o homem fala, tem problema também. Problema. Então, assim, tem uma série de coisas que são do cotidiano que a gente fala, pô, cara, mas e aí? Que as mulheres também não, né? Porque podem, eu acho que ambos os lados, ambos os gêneros podem ser mal compreendidos. Né? Eu posso estar querendo te falar uma coisa e você levar para outra. Né? Então, por exemplo, se eu te falo, se a esposa fala assim, nossa, a gente podia tentar algo diferente. Certo. E o parceiro é uma pessoa insegura, tá querendo algo diferente por quê? Você está insatisfeito? Tem essa vertente mesmo. Não estou dando conta? Não faço tudo que você gosta? Exatamente. Olha só como... Você me escondeu? Você é uma outra pessoa agora? Que isso? Exatamente. Facilmente pode ser levado para um outro lado. Entendi. Não tem uma questão muito de gênero aí, não. Ai, graças a Deus. Porque uma coisa que eu também não faço é ficar categorizando e generalizando, dando gênero ou tirando o gênero das pessoas. Somos seres humanos. Exatamente. Entendeu? Uma explicação que uma vez eu dei para minha filha, pai, por que você é menina, eu sou menina? Porque eu tenho pipiu, você tem isso. Você tem pepeca, eu tenho pepeco. Pronto. Isso que não difere. Agora, questões de preferência, se é preferência sexual ou se não é, eu não me atelo a isso. Porque eu acho que sexo é bom, todo mundo faz. E deve ser conversado, como também qualquer coisa, como a boate, o filme que você gostou, a pessoa que você conheceu. Então, assim, pegando só para fechar aquela parte do que eu falei, para mim o homem tem uma eterna insegurança de que venha outro e faça melhor. Então, assim, eu acho que realmente um bom diálogo é essencial. Aí, pra gente fechar... Independente com quem? Seja com seu parceiro, sua filha... É mais comum, porque normal é uma coisa, comum é outra. É mais comum, digamos assim, essa insegurança ser tratada, ou seja, precisamos de um profissional para nos ajudar, ou é mais comum a pessoa, não, me viro. Se der, deu, se não der, beleza. A pessoa procurar tratar isso, pelo menos descobrir o que se trata. Isso é vergonha, isso é tabu, isso é insegurança minha, né? É o famoso, ele não se garante. O que é isso? Porque para o homem tem esses lenga-lenga todos. Vou me desculpar, eu sou homem, né? Eu também passei por algumas dúvidas em termos do seguinte, falo ou não falo? Mas sempre se o diálogo aberto, mais assim, é mais satisfatório. Pelo menos a pessoa... Eu sou daquela que, prefiro me arrepender por ter feito do que não ter feito. Porque viver de si, se eu tivesse dito, se eu tivesse feito, eu nunca vou saber. Se ela não gostou, será que foi o jeito que eu falei? Porque tem preconceito, tem tabu, tem admito, não admito, grosseria, não é grosseria. Tem como a pessoa encara também, como a pessoa fala sobre o assunto. Exatamente. Tanto é que essa brincadeirinha do stop para maiores eu achei fenomenal. Por quê? Com os homens também tem outra coisa, tipo, vai que cola, né? Tem muito homem que fala assim, vai que cola, né? Não, eu não gosto disso, é o primo do meu amigo que gosta. Então, entendi, você não gosta. Então, tem essas fugas, né? Então é mais comum a pessoa entender do problema e procurar, ou ela vive disso e pronto? Felipe, né? É muito interessante isso, porque você está falando até do gênero masculino, né? Sim. Assim, como sempre existiu um preconceito muito grande em termos de medo de diminuir a masculinidade. Exato. E eu estou falando como homem para as mulheres, porque também eu sei que as mulheres entendem mais os homens do que os homens entendem as mulheres. Isso é fato. Que bom, Felipe. Então, o que acontece? Estou falando para a mulher, até por questão de que, homem, falando de homem, não, estou falando para a mulher, que eu também estou pegando
consultinha gratuita. Aproveitando. Aproveitando. E tô colocando coisas que são minhas em comum nas minhas rodas de amizade. Com certeza da maioria das pessoas. E, de repente, alguém se identificou. Com né? certeza, sempre tem. E Agora, olha só que legal. Hoje, a gente, pelo menos no meu consultório, né, quando eu vou tratar principalmente a parte sexual, eu recebo mais pessoas do gênero masculino do que do gênero feminino. é mesmo? Olha só que interessante. Ainda existe um preconceito feminino em falar sobre sexualidade. Olha só, pra mim era o contrário. Homem é um bambambam, não tem o que falar com isso, porque eu já sei de tudo. Mas é justamente por isso, os homens, eles estão mais acostumados socialmente a falar sobre sexo, a ter o viés da pornografia, Certo. né? Existe aquela cultura masculina que homem tem que iniciar as relações sexuais quanto antes, que a relação sexual está ligada à masculinidade. Certo. A mulher, culturalmente, foi tratada como sexo errado. Sexo não Olha a cultura pode. falando alto nisso daí também. Eu recebo muitas mulheres com essa demanda. Nossa, olha que Ainda interessante. muito travadas em relação à sua sexualidade, justamente por conta de contextos culturais familiares. Aí, Paulo, tá vendo? A gente tava falando sobre lógica. Tem toda a lógica isso que ela tá falando. A gente achava que, porque o homem é um bambambam, ele sabe de tudo, então não vai precisar falar. Não, ele Pelo tem mais... contrário, ele tem muito mais facilidade. Então ele chega no consultório Muito lógico, sim. para falar sobre sexualidade de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar de feitiços e parafilias, para o homem é muito mais fácil falar sobre isso. Não, eu tenho feitiço com pés, com fantasias, com filmes, Certo. enfim, inúmeras coisas. Ou, que a gente estava até comentando, né? Ou chegar ao ponto de parafilias. É até interessante falar para o Isso. público qual a diferença de feitiço e parafilia. Feitiço, ele não vai te fazer mal. São artifícios que podem ser usados dentro do contexto da Certo. relação sexual que não vão te trazer nenhum prejuízo. Mas quando chega ao ponto de te trazer algum prejuízo físico ou emocional, a gente entra para o âmbito da parafilia. Entendi. Tá? Parafilia é perversão? O que é a perversão? É uma perversão. Certo. É o que te causa um incômodo, o que pode te trazer prejuízos. Certo. Certo? Então, é preciso ser tratado. É patológico. A parafilia é patológica. O feitiço não é patológico. Então, deixa eu até colocar para os telespectadores um exemplo de se eu sinto vontade, se eu me sinto mais interessante sexualmente, me dá um tesão diferente, colocar uma fantasia para o meu parceiro Certo. e apimentar aquela relação, isso é um feitiço. Ok. Tá? Ok. Vamos ter uma relação saudável, ótima, tá todo mundo saudável, bem. é maravilhoso, a gente vai aproveitar aquilo ali, fazer um teatrinho, vai ser muito legal. A partir do momento que eu só consigo ter um orgasmo ou eu só consigo ter uma lubrificação vaginal, Ou seja, só me excito se aquilo só acontecer. me excito sexualmente se eu estiver vestida com uma fantasia,
Aí isso já... parte para a parafilia, porque já está me trazendo prejuízos comportamentais e emocionais, fisiológicos também, né? Por exemplo, eu vou tirar a questão do sexo anal, vamos colocar para o sexo oral. Aham. Por exemplo, se a pessoa só sentir prazer se antes receber ou fazer sexo oral. Isso. Sexo oral é comum. É comum. É comum. Mas, de um determinado momento, cara, tá lá no auge da coisa, mas só vou chegar se ela fizer em mim, se ela praticar sexo oral em mim. Isso já é, mesmo sendo uma coisa comum, não está dentro do contexto de parafilia. Como também a Isso tá pessoa dentro não da gostar parte de de sexo anal e a outra pessoa gostar muito. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. Tá? Vamos lembrar que o ato sexual não está voltado apenas à penetração, gente. Isso é muito importante. Isso é. Tá? Não é só penetração. Existe todo um âmbito, um cenário que faz com que aquela relação possa ser completamente satisfatória para ambos, tanto os homens quanto as mulheres. Perfeito. Né? Eu ouço muito esse questionamento, mas as mulheres estão mais acostumadas a não ter um orgasmo e perceber que a relação sexual foi satisfatória, foi boa. Entendi. Uhum. Mas até as mulheres ficam em dúvida se para os homens a relação foi satisfatória se ele não chegou ao orgasmo. Foi bom pra você? A famosa pergunta. E aí, será que se o homem não chega ao orgasmo, aquela relação sexual foi realmente boa? Claro! Entendi. Tenho muitos pacientes que têm dificuldade em ter ereção, que têm ejaculação precoce, que têm dificuldade ou não consegue chegar ao orgasmo por uso de medicações que acabam levando a isso ou outras disfunções e que conseguem ter prazer de formas completamente distintas. Entendi. E é muito legal aí a terapia sexual diante disso, porque eu vejo alguns pacientes meus que têm cada relato assim maravilhoso de chegar a ponto de falar: eu descobri que o prazer que eu tenho em ver a minha parceira tendo orgasmos, eu fazer aquilo com ela do jeito que ela realmente gosta, não tendo a necessidade de ter uma penetração, ou eu chegar no orgasmo, é muito maior. Gente, eu queria pegar esses pacientes para dar palestra, sabe? Porque é um relato incrível. Não, imagino, que é uma transformação, uma virada de chave assim, deve ser algo absurdo. Todos os homens deveriam fazer isso, gente. Por favor, faz terapia sexual e vamos aprender a lidar com a sexualidade. Por mais, doutora, que seja gravado, esse vídeo vai estar no nosso canal. Então, pode mandar suas perguntas, que ao recebê-las eu vou mandar para a doutora. E dentro da possibilidade dela responder, ela vai te responder. Respondo todas. E eu aconselho, sim, homens e mulheres, falando para as mulheres, ajudem seus parceiros a quebrarem qualquer tipo de insegurança, tabu, problema, de procurar um profissional ou uma profissional para que te ajude nisso. Porque, como falamos aqui, e foi muito bem explanado pela doutora, sexo não tem que ser algo ruim, porque é bom se estamos aqui que alguém já fez sexo. E se você ama, porque eu vi um post seu, doutora, depois vocês acompanham, vai estar aqui em algum lugar desta tela, as redes sociais da doutora. Tem um post que eu vi lá, que eu vou só traduzir o meu entendimento, que foi a questão
do sexo sem compromisso. Aham. Do quão as pessoas, não só pela questão daquela necessidade momentânea, esse é o entendimento meu, temos uma especialista aqui para falar, de que não só é atingir a sua, ou sanar a sua necessidade momentânea, mas como também a gente perde uma baita de uma oportunidade de ter outros prazeres e outras aventuras tão boas com o nosso parceiro, descobrindo, amando, olhando, cuidando e zelando para que aquilo seja mágico todas as vezes que você vir a ter uma relação sexual. Foi um dos posts, doutor, que eu vi que eu falei, nossa, isso aqui é um tapa de luva em muita gente. Por quê? Eu sei que a nossa classe, os homens, não tem muito crédito no mercado, né? Ah, é homem. Homem fez isso, traiu, é porque é homem. É a generalização, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque naquele seu post eu senti tanta emoção com palavras normais. A doutora não fez nada demais. Ela só falou a verdade. Eu vi tanta emoção naquilo do tipo assim, cara, todo mundo deveria, tanto homem como mulher deveriam escutar isso. Ou ler isso daqui. Se ficou curioso, procura a rede social dela. Eu vou tentar separar esse post. Ótimo. Para divulgar, porque tem muitos. Quebra isso, doutora, porque eu tô de saco cheio. Quebram paradigmas. E a gente precisa entender, gente, estamos em 2023, que existe uma imensidão, uma variedade absurda de formas de prazer. Uau! Né? Inclusive, e aí eu acho válido colocar aqui, a gente está já finalizando, eu sei que o não gostar de ter relações sexuais também é possível. Sim. A pessoa pode ser assexual. Isso é questão de quê? De hormônio, libido, de alguma coisa específica? Ou é ela mesmo que não gosta? Ela, do mesmo jeito que algumas pessoas gostam, sentem prazer, outras pessoas não sentem prazer com isso. Do tipo, assim como... não gosto de tomar uísque, mas gosto da cerveja, é isso? Sim, assim como uma pessoa gosta de beijo na boca, outra pessoa pode não gostar de beijo na boca. Né? Ai, tem gente que adora beijo na orelha, que fica né, atiçado com aquilo. Tem gente que fala, eca, que nojo, não gosto. Ai, que molhado, né? sai de mim. Não gosto. Não, as pessoas assexuadas não necessitam do ato sexual para serem felizes, para serem plenas. Tem um outro post seu desse. Tem um outro post seu maravilhoso e muito esclarecedor. Tem vários posts. Muitos mesmo. Então, doutora, para nós finalizar, porque é assunto que não para. Não acaba. E é por isso que eu, na frente de todo mundo, quem estiver assistindo, vou te convidar para os próximos podcasts. Ótimo! E tenho aqui várias perguntas que a gente pode encaixar, que vai ter tudo a ver, porque a gente vai falar um pouco mais para as mulheres e vamos falar também para os menininhos, para os homens, que mês que vem é o Novembro Azul, né? Por mais que a gente cuide do câncer de próstata, nós temos algumas consequências do câncer de próstata ou do tratamento que tem tudo a ver aí, já para dar aquela instigada, o que tem a ver a sexualidade com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Exatamente. O impacto da autoestima não é só nas mulheres com câncer de mama, mas para os homens também com câncer de próstata. Então, qual é o maior conselho? Eu sei que a gente não está aqui para fazer consulta, nem é o nosso intuito aqui. Sim. Mas qual o maior conselho que você poderia dar para as mulheres que, porventura, todo ano tem que passar por um exame, tem essa expectativa de descobrir ou não descobrir, de tratar ou não tratar? O que você poderia dar de, assim, o maior aconselhamento de mulher para mulher? Não é a Marisa não, porque a gente não faz mexer de outros. Mas que você poderia
falar para essas mulheres que estão nos vendo? Primeiramente, o autocuidado. O autocuidado desde cedo. É muito importante que a gente tenha essa percepção do nosso corpo desde cedo, desde a nossa adolescência. O toque é primordial. Então, a gente aprender a se tocar, não ter vergonha do nosso próprio corpo, vai fazer com que a gente possa ter essas descobertas o quanto antes. Porque muitas mulheres não conseguem perceber os caroços que tem no seio, algumas manchas que tem nos seios, porque não se tocam, não se olham no espelho, têm vergonha do próprio corpo. Então, não tenha vergonha, faça o autoexame, se toque, isso é importantíssimo. E se tiver alguma dificuldade em relação a isso, como a gente comentou anteriormente, devido a questões culturais, religiosas, familiares, essas dificuldades podem ser tratadas em consultório. Uma terapia sexual faz toda a diferença, então não deixem de procurar ajuda, tanto médica quanto fisioterápica e terapêutica, psicológica, sem a menor sombra de dúvidas. Doutora, você com o seu desfecho foi tão maravilhoso e tão conclusivo que eu vou até ser um pouco redundante que o Outubro Rosa, para nós que somos da urologia, para a doutora que é da psicologia e da questão da terapia e sexualidade, é importante a gente levantar algumas questões e conversar mais com as mulheres, falar mais para a mulher. A questão vai além mesmo da prevenção do câncer de mama. É uma oportunidade de a gente contextualizar e trazer outros assuntos interligados que a gente pode cuidar da mulher além daquele problema pontual que, sim, não desmerecendo, é um problema gravíssimo. Câncer em qualquer coisa, qualquer parte do seu corpo, não é bom, mas é uma oportunidade de a gente estar abrindo para discussões para o cuidado completo da mulher. E eu agradeço demais, doutora, o convite está feito e espero você nos nossos próximos episódios. Com certeza, estarei Muito presente. Obrigado. Eu que agradeço demais, Felipe. Um grande abraço, doutora. Obrigado a você que está nos acompanhando e faça suas perguntas. Doutora, eu quero ver seu consultório bombando de homenzinhos e mulherzinhas, viu? Quero ver o seu consultório bombando porque de extrema, não é nem qualidade, mas de extrema informação importante que nós falamos aqui hoje. Não, com certeza. Quem tiver interesse em seguir nas redes sociais... Vai estar em algum lugar. Em algum lugar. Show pirotécnicos aí, vai estar em algum lugar aqui na tela suas redes sociais. Os contatos necessários estão todos lá. Eu agradeço imensamente, Felipe, e espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Ótimo, eu também. Pronto.